Fala, meu povo! Hoje a gente vai pegar esse vídeo que é sobre um assunto completamente aleatório e vamos transformá-lo em algo útil em divulgação científica. Vamos lá. A abelha, quando ela pica, ela morre por dentro. A abelha, quando ela pica, ela morre por dentro. Não é por dentro. Ela morre. O abdômen dela, ele basicamente se rompe. O que acontece? O ferrão é o ovipositor. A peça genitália seria para depositar os ovos, né? É um ovipositor modificado. Então, ali nos últimos segmentos do abdômen das abelhas, né? A gente tem as genitálias e aí a gente tem essa peça, né? O ferrão, ele possui umas farpas que elas têm a direção invertida. E aí o que acontece? Quando ele pica, ele fica preso na superfície desse local da picada, justamente por estarem invertidas, né? Então, se ela pica para baixo, essas farpas estão com a ponta delas virada para cima. Quando a abelha tenta se movimentar, sair do lugar, voar, né? O abdômen dela se rompe, ela acaba morrendo. E ela vai morrendo. E pode ser pra proteger quem ama, porque ela é leal. Pode ser pra se proteger, mas ela vai morrer. Gente, minha assessoria escolheu o emoji certo. Eu tava entre 3 emojis, Bom, quando ela se rompe, né? As vísceras, que são os órgãos internos ali, né? O aparelho digestivo, ele acaba se rompendo junto, né? Então fica uma parte para cá, outra parte para lá. E aí um fato interessante é que a musculatura da rainha aí nessa região, ela é mais forte, né? Justamente para a rainha poder utilizá-lo mais vezes e ela não correr esse risco de morrer facilmente. Essa questão de ser leal, isso vem da estrutura das populações das abelhas, né? São animais eusociais e aí elas têm essas colônias com diferentes graus de funções entre os indivíduos. Aí, quando elas são perturbadas e quando se sentem ameaçadas, elas picam, né, por esse aguilhão que está no abdômen para se defender. Os animais dessa ordem, né, que é a Hymenoptera, eles também usam esse ferrão na captura de presas, para alimento das larvas, né? Não é só para defesa. Interessante que esse comportamento de altruísmo, né, que essa questão para defender quem você ama seria basicamente um altruísmo. Ele é mais estudado em relação a um outro comportamento das abelhas, mas vamos ver o que ele vai falar aqui para ver se eu posso complementar mais alguma coisa. Aqui uma curiosidade, tá? Por que a abelha ela pica e ela morre e ela mesmo assim ela vai lá e pica? Porque teoricamente uma colmeia de abelhas é um indivíduo só. Tá? Eu li isso num livro chamado Gênio Egoísta, maravilhoso, que ele explica inclusive sobre como funcionam alguns aspectos da evolução, e as abelhas funcionam assim. As abelhas, elas não são, cada indivíduo é um indivíduo. Uma colmeia de abelhas é como se fosse um indivíduo. Então, uma delas se sacrificar pela colmeia não é da mesma lógica humana, que tipo, eu estou me sacrificando pelos outros. Não, é como se tudo aquilo, todo aquele conjunto fosse um indivíduo só. Tá, vamos lá. As rainhas, elas têm feromônios nas glândulas mandibulares, eu acho. Esse hormônio, ele impede o amadurecimento sexual das operárias. Para quem não sabe, todas as operárias são fêmeas. E os machos são apenas os zangões, que basicamente servem, dependendo da situação, né? Eles também têm outras funções, mas de forma geral aí eles servem só para reprodução mesmo. Muitos deles acabam morrendo logo após do voo nupcial, né? E aí o altruísmo, ele é estudado em relação a esse comportamento. Por quê, né? As operárias não atingem a maturidade sexual e só a rainha que consegue se reproduzir. Então, quando esse feromônio, ele decresce, né? Ele diminui a quantidade, ou quando a rainha morre, quando ela vai envelhecendo, ou então quando faz aquilo do enxameamento, né? Que ela sai e leva uma parte da colônia com ela para colonizar outros lugares e aí precisa de uma rainha nova, né? Quando não tem mais tanto essa presença desse feromônio, as operárias, elas começam a se desenvolver, né, sexualmente, e aí elas passam a produzir a geleia real. E essa geleia real, ela é o alimento da larva que vai ser escolhida para ser a rainha. E aí o ovário dela se desenvolve, pegam uma célula larval e começam a aumentar ela e alimentam ela com a geleia real para ir
ter uma nova rainha, né? O altruísmo, ele é relacionado com esse comportamento porque, basicamente, elas se mantêm estéreis por conta da rainha, né? Então, elas cuidam dos ovos e larvas que são da rainha, não delas. Então, elas basicamente estão abdicando ali das habilidades reprodutivas delas, acho que essa não é a palavra certa, em prol da reprodução da rainha, né? Por isso que é muito estudada essa área, porque existem teorias, né, que apontam que isso diminui o fitness, que é lá o sucesso reprodutivo do indivíduo, mas isso pode aumentar o sucesso reprodutivo da espécie. E aí existe uma teoria que eu acho que é teoria de parentesco, seleção de parentesco, alguma coisa assim, que explica isso. Por quê? Existe toda a questão genética delas. E assim, as abelhas irmãs, elas são mais próximas do que elas seriam da prole delas. Existem os ovos que não são fecundados, e aí esses ovos, eles são haploides, eles só têm metade da quantidade de cromossomos, e aí ele se desenvolve para ser um zagão, quando ele não é fecundado. Quando ele é fecundado, ele vira uma fêmea. E aí, se esse ovo, e virando larva, né, for alimentado com a geleia real, ela vai ser a rainha. Se não, ela vai ser uma operária comum. Por conta disso, por conta do macho, ele ter apenas metade do material genético ali, né? Quando o ovo ele é fecundado, apenas 25% daquele material genético de origem do macho e 70% é da fêmea. Então, elas são muito próximas da rainha e das outras operárias entre si. Isso acaba entra aí essa teoria, né, da seleção por parentesco. Se a rainha se reproduz, tecnicamente ela vai estar perpetuando a genética delas. Então, isso é muito louco, é um boom, assim, quando você para pra estudar isso. Vamos voltar pro vídeo que eu falei demais. Inclusive, eles compartilham ali o mesmo material genético, né? Enfim, uma curiosidade que passou na minha cabeça. Vamos lá. Não, é basicamente isso que eu expliquei, né? Elas não são clones. Elas não são clones, mas elas têm uma grande proximidade, né, as fêmeas que são irmãs. Também uma coisa, né, que se você tá se perguntando por que elas meio que se sacrificam assim, né? Porque nesse ataque ele tem maior eficiência, porque ali junto do ferrão a gente tem as glândulas veneníferas, né? Quando elas voam, o abdômen junto com essas glândulas de veneno, ele continua bombeando ali naquele alvo do ataque, né? Então, o ataque vai ser mais eficiente do que se ela saísse e fosse embora com o ferrão. Ia demandar mais energia para ela, tipo, não é tão vantajoso, né? E também, naquele local, fica secretando um odor no ferrão que pode direcionar, incitar os outros membros da colmeia, da colônia, né, a irem atacar aquele mesmo local. Então, ele meio que direciona o ataque das outras para ser realmente muito eficaz. Mas, né, como todo mundo sabe, as abelhas são animais super importantes pra gente, né? Elas contribuem para 90% mais ou menos da reprodução de espécies vegetais tropicais com flores e mais ou menos 70% das espécies de zonas temperadas. E aí, mais ou menos também 80% dos alimentos que chegam na nossa mesa é produzido a partir da polinização das abelhas. Então, elas são sensacionais. Existem muitos estudos interessantes. Essa questão da produção desses feromônios, né, a maturidade das operárias é muito interessante. Eu aconselho vocês a pesquisarem sobre isso. Se eu puder, eu coloco até um artigo aqui para vocês. E é isso, gente. Estudem abelhas.